Olá, terceiros anos! A nossa atividade de hoje é uma atividade de língua portuguesa e nós vamos fazer um pouquinho sobre uma interpretação de texto, de um conto e também de uma notícia. Então, vai começar lá na página 61 do livro. Outra leitura. Você leu uma reportagem sobre diferentes coleções que as crianças fazem. O que você imagina ser um colecionador de manhã? Essa reportagem que ele está falando aqui, que nós já lemos, é uma atividade que a gente fez na atividade 69. Então, se vocês quiserem recordar, vocês podem clicar lá na nossa plataforma na atividade 69 e aí, ou então vocês podem dar uma olhadinha no livro nas páginas 39 e 40. Essa atividade nós já fizemos, né? Foi uma interpretação de uma reportagem que falava sobre diferentes coleções que as crianças podem fazer. E aí, pensando nesse nosso conto hoje, o que você imagina ser um colecionador de manhãs? A história a seguir acontece em uma manhã de domingo chuvosa. O personagem foi procurar um guarda-chuva na cômoda, feita pelo bisavô há muitos anos. Dentro da cômoda, ele descobriu uma caixa. O que será que havia dentro dela? Leia um trecho desse conto. O colecionador de manhãs. A caixa tinha o mesmo desenho da cômoda, portanto, foi fácil perceber que também tinha sido feito pelo meu bisavô. Devagar, comecei a abri-la. Ela estava completamente cheia. Havia cartões postais e fotografias de lugares das mais variadas regiões do mundo, tudo assinado, datado e comentado pelo meu pai. Fiquei emocionado. Por um instante, meus olhos ficaram úmidos, como o vidro da janela. Eu não conheci meu pai. Ele era capitão da Marinha Mercante e, meses antes de eu nascer, ele teve de partir para uma viagem da qual nunca mais voltou. Sim, ele era marinheiro, mas eu nunca pudera ouvir suas histórias de mares distantes, de portos que ficavam no outro lado do mundo, no Japão, na Malásia. Mas agora, revirando suas correspondências, eu o sentia perto de mim, como nunca antes sentira na vida. E descobria que meu pai colecionava o que há de mais bonito na natureza. Meu pai colecionava manhãs. Em todas as fotos ou cartões postais, o sol estava nascendo e abençoando o mundo com sua luz. Meu pai, o colecionador de manhãs, aqui as pessoas são tranquilas e se movem sem pressa, escreveu ele sobre a Índia. Em outro cartão postal, ele escreveu: o tempo em Macau, na China, passa com uma imensa preguiça. Em outro, Portugal. O azul deste céu não se vê em nenhuma outra parte do mundo. Aqui no porto, sente-se o cantar do vento, para sempre nos chamando para navegar. Bagdá, a joia do Oriente, ferve com seus mercados barulhentos. Na terra das 1001 noites, o mistério das mulheres, coberta dos pés à cabeça, parece guardado por pelo menos mais de 1000 anos. O último cartão estava datado de 16 de abril de 1970, o dia em que nasci. Mostrava uma praia na África do Sul e seu encontro com o rio, salpicado de ouro. A essa altura, lá fora, a chuva havia cessado e a luz que entrava pela janela encontrava aquela outra luz para sempre impressa no papel. Não sei bem quanto tempo fiquei olhando as fotografias. Cuidadosamente, voltei a guardá-las na caixa e a coloquei em seu esconderijo. Tive certeza de que aquela cômoda sempre faria parte da nossa família e, com ela, seu segredo. No futuro, em um dia de chuva, meu filho ou meu neto, um sobrinho, quem sabe, algum deles haveria de, como eu, procurar um guarda-chuva e esbarrar naquele tesouro. E todo tesouro pede um esconderijo. Só assim ele poderia sentir a emoção da descoberta. Essa emoção tão preciosa que eu havia acabado de experimentar. Walter Moreira Santos, o colecionador de manhãs, São Paulo, formato editorial de 2011, um e-book. Em sua opinião, esse colecionador de manhãs, ele se parece com os colecionadores da reportagem que você leu? Então, caso você tenha esquecido da história, então você pode voltar lá na página 39 ou então acessar a atividade 69 para responder.
Se você também já descobriu algo que estava guardado há muito tempo, conte para os colegas como foi essa experiência. Todas essas perguntas e atividades vocês podem escrever diretamente no livro ou então no caderno de vocês, tá bom? Que tal deixar um tesouro escondido em algum lugar de sua casa? Para que algum dia alguém o encontre? Então, essa é uma ideia, uma proposta. Escreva aí o que vocês acham dessa ideia e o que vocês acham que aconteceria se alguém encontrasse um tesouro na casa de vocês. Página 64. Leia a reportagem a seguir e responda as questões oralmente. As questões, na verdade, nós não vamos responder elas oralmente, nós vamos responder diretamente no livro, pode ser após o ponto de interrogação, aqui ou embaixo, ou então vocês podem responder no caderno de vocês de língua portuguesa, certo? Depois que a gente lê, a gente vai criar também um título para essa reportagem. O objeto foi achado na África do Sul, tem mais de 120 milhões de anos e pertence a uma das espécies de dinossauros mais ferozes e importantes da história. Foi escrita por Giovanna Fontinelli, 21 de fevereiro de 2017, às 3 horas e 4 minutos, publicado em 20 de fevereiro de 2007, 6h35 da tarde, certo? Que crianças tendem a ter uma imaginação extraordinária, todos nós sabemos. Talvez seja por isso que a família de Benjamin Eagle demorou quase um ano para descobrir que o menino tinha em sua posse um dente de dinossauro de mais de 120 milhões de anos. Benjamin estava brincando na areia de uma praia da lagoa de Kinisa, na África do Sul, olhando as pedrinhas como crianças costumam fazer, e vários adultos também, quando encontrou uma rocha um tanto diferente e fez história. O contorno da figura realmente se assemelhava a um dente. A mãe do garoto, desacreditada, concluiu que o objeto deveria ser apenas um pedaço de plástico incomum, devido ao seu aspecto oleoso exterior. Seu pedaço de plástico revelou-se como sendo a presa de um alossauro, um dos maiores dinossauros carnívoros do período Jurássico tardio. Interessante, né? Então, nós vamos analisar todo esse texto, na verdade, né? Porque a gente percebe aqui que esse texto ele foi retirado da internet, então tem um site aqui em cima, foi escrito por alguém, numa data foi publicado, né? E também a gente percebe aqui que essa reportagem ela precisa de um título, ela precisa de uma manchete. Então, nós tendo lido isso daqui, né, esse texto, qual manchete, qual título que você vai dar para essa reportagem? Depois você vai escrever aqui o que foi encontrado, quem encontrou e onde isso aconteceu, certo? Página 65. Leia as frases e use o acento gráfico agudo ou circunflexo, quando for necessário. Lembrando que o acento agudo é aquele que parece um grampinho e o circunflexo é aquele que parece um chapéu, certo? Lembrando também sempre da sílaba tônica, né? Nem sempre todas as palavras vão ser acentuadas, obviamente, mas normalmente os acentos, né, eles estão nas sílabas tônicas das palavras, a sílaba mais forte daquela palavra. Dê um abraço de urso em uma pessoa querida. As crianças foram, mas agora aprenderam a lição. Nós não nos encontramos porque estava chovendo. Ana deu um nó no laço de fita. A professora da nossa turma também dá aulas no 2º ano. Leia o texto e complete o verso com a palavra que está faltando. As palavras que findam em ens ou em recebem acento gráfico. Reféns, porém, armazém, com final em a ou as, e ou es, o ou os. Levam acento também. Então, que tipo de palavras são essas? Então, nós vimos lá a questão da sílaba tônica. Então, nós percebemos aí que essas palavras, elas sempre estão, a sílaba tônica está no final. Então, que tipo de palavra é essa, certo? Troque a palavra findam por outras do mesmo sentido. Então, eu já tenho até uma dica nessa minha leitura aí. E pesquise em jornais e revistas outros exemplos de palavras oxítonas acentuadas. E copie-os, certo? Então é isso, espero que vocês tenham entendido a atividade, mas qualquer dúvida é só escrever na plataforma. Até mais!